Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à programação do Manda Aqui Online. Nós estamos aqui mais uma terça-feira com a graça do Senhor Jesus, apresentando o programa Manda Aqui Solidário. Eu quero dar as boas-vindas a você que está acompanhando a gente agora, às 15 horas da terça-feira. Quero dar as boas-vindas também a você que não conseguiu participar no horário do programa, mas está vendo através de uma outra forma. Que todos vocês sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mais uma vez falar um pouquinho, conta-gotas, sobre aquilo que a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui faz na área solidária, E aí, no programa passado, eu prometi duas coisas para vocês. Prometi que eu ia falar um pouquinho sobre o conceito de solidário e prometi que nós íamos falar também sobre patrocínio. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu estou aqui mais uma vez com o meu irmão e amigo Gabriel Barbieri. O Gabriel, ele tem falado com a gente aqui às terças-feiras a respeito de educação financeira. E hoje está na parte 3. Semana que vem acaba essa série, mas tem mais depois tem mais. Então, sejam muito bem-vindos à programação. E eu gostaria de começar falando a respeito do conceito de solidário. Qual é a diferença entre solidário e social? Nós sabemos que trabalho social existem muitas entidades que fazem. Sabemos que as entidades governamentais, entidades não governamentais, elas fazem o trabalho social, elas praticam o trabalho social. E quando a gente fala de trabalho solidário, ele tem uma diferença, ele tem alguma coisa a mais do que simplesmente atender uma necessidade socioeconômica de uma determinada pessoa ou de um grupo de pessoas. Quando nós começamos o trabalho com o GEAS, que é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária, há 8 anos atrás, esse nome ele já veio com essa perspectiva de não simplesmente ser ação social, embora faça ação social, mas de ser solidário. E o solidário implica em se colocar no lugar do outro. O solidário se implica em se importar com aquela pessoa de fato, que ela tenha realmente uma transformação de vida e não simplesmente que ela seja suprida numa necessidade emergente que ela tenha. Porque se nós fizéssemos só isso, nós caminharíamos bem próximo à linha do assistencialismo. E eu também não concordo com o assistencialismo, eu concordo que nós devemos criar meios para que as pessoas mudem de vida. Eu não concordo que nós tenhamos que sair entregando tudo o que elas precisam, porque isso gera automaticamente no ser humano um comodismo. Então não é essa a nossa intenção, não é essa a nossa proposta. Mas a nossa proposta é, enquanto nós estamos com essas pessoas nas ruas, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, nós possamos olhar para elas olho no olho, nós possamos nos colocarmos no mesmo patamar, para que elas entendam que Deus nos criou da mesma forma. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança nos criou. E não existe nenhuma diferença entre nós e essas pessoas que nós atendemos. Então, resumindo, o solidário significa o seguinte: é exercer o dom da misericórdia, é estar no lugar daquela pessoa, aonde ela está, se sentar com ela, comer da mesma comida que está sendo oferecida a ela e mostrar para ela que não existe nenhuma diferença, que aquele momento é uma circunstância, que a vida dela não se resume àquele momento, mas que é possível a transformação. Através de vários meios é possível a transformação. E uma das formas de incentivo que a gente leva para essas pessoas é o nosso testemunho pessoal. Porque no nosso testemunho pessoal, nós conseguimos mostrar para ela como nós éramos, quem nós éramos e em quem Jesus Cristo nos transformou. E aí ela passa a ter um exemplo vivo. Aí ela passa a ter ao lado dela ou na frente dela uma pessoa que passou de repente pelas mesmas situações que ela passou, mesmas situações que o trouxeram para a rua, para o convívio na rua. Então, por isso é que o ministério que atende a área social da nossa igreja, o Manda Aqui, chama-se Manda Aqui Solidário, porque nós não nos preocupamos somente em entregar o alimento ou a roupa, mas nós nos preocupamos em fazer parte da vida daquela pessoa, durante o tempo que ela permitir. Existem pessoas que nós fazemos parte da vida dela por 5 minutos, outras que dão ouvidos e que dão abertura para uma conversa e nós fazemos parte da vida delas por meia hora, por 1 hora. Existem pessoas que nos permitiram fazer parte da vida delas por 8 anos, que é o tempo que tem esse ministério. E existem pessoas que hoje estão no nosso convívio. Por quê? Porque acreditaram na mensagem de Jesus Cristo, acreditaram que se elas dessem o primeiro passo, elas seriam amparadas pelo Senhor, elas seriam amparadas por esse ministério da igreja para que essa mudança de vida acontecesse. E que hoje estão no nosso meio. Então, este é o conceito de Manda Aqui solidário e não Manda Aqui social.
tá certo? Hoje eu quero trazer também um pouquinho do que nós falamos no programa passado para contextualizar, né, para aqueles que não puderam participar. Então a gente falou da educação financeira, como eu disse aqui, o Gabriel trouxe o assunto. Nós falamos também um pouquinho mais detalhadamente sobre as ações que a igreja desenvolve nesta área e, na verdade, eu só falei, né? Quero deixar um convite para você. Na terça-feira da semana que vem, nós teremos imagens, nós teremos vídeos, teremos fotos daquilo que nós falamos aqui, daquilo que nós fazemos, para que você possa ter uma ideia muito mais clara do que representa esse trabalho na vida dessas pessoas e do que representa esse trabalho nas nossas vidas, que temos o privilégio de sermos instrumentos nas mãos do Senhor para cuidar dessas pessoas. Quando nós olhamos para uma pessoa em situação de rua, nós enxergamos uma pessoa que é alvo do amor de Cristo. Quando nós olhamos para uma pessoa, por pior que seja o estado de degradação em que ela se encontre, seja física, seja moral, por pior que seja o estado, nós enxergamos que aquela pessoa é alvo do amor de Jesus Cristo. E nós fomos aqueles que naquele dia, que naquele momento, Ele escolheu para atender essas pessoas. Eu costumo dizer para o nosso grupo que nessa condição eu me sinto como aquele motorista de peru escolar. Sabe aquele motorista de peru escolar que tem a responsabilidade de transportar o seu filho na ida e na volta da escola? Você não coloca o seu filho nas mãos de qualquer um, não é verdade? Você vai conhecer o trabalho, você vai de repente dar uma investigada, porque você quer saber nas mãos de quem você está colocando o seu filho. E eu entendo que Jesus Cristo, quando Ele coloca alguém nas nossas mãos, para que nós cuidássemos, Ele tem esse cuidado, Ele tem esse interesse, que nós tratemos essas pessoas com amor, com respeito. E é isso que nós fazemos, é isso que nós procuramos fazer cada vez melhor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, anote aí na tua agenda, na quinta-feira da semana que vem, nós já estaremos no mês de março, olha que loucura. Então, nós estaremos aqui mostrando um pouco do que nós fizemos nesse final de semana. Nesse final de semana foi o início, propriamente dito, do nosso calendário de 2022. Nós tivemos uma ETL, como eu já falei aqui, é uma escola de treinamento para as pessoas que atuam em ministério, e também um convite para as pessoas que desejam conhecer. Então, nós tivemos aqui, no dia 5 de fevereiro, essa ETL, tivemos 16 pessoas que se interessaram em conhecer um pouco mais o nosso trabalho e por isso vieram participar da reunião de apresentação. Então, eu quero te dizer, você que não soube dessa ETL, você que não teve oportunidade de participar, mas você tem desejo de conhecer, é só entrar em contato conosco. No final, o Gabriel vai estar passando o nosso Instagram. Você pode entrar em contato conosco, a gente vai retornar com a maior alegria para que você faça parte disso também. Eu quero deixar claro que esse trabalho não é um trabalho da Igreja Brasil para Cristo. Esse trabalho não é um trabalho do GEAS, do Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. Esse é um trabalho do Reino. Esse é um trabalho de pessoas que se importam com pessoas. Então aqui, você observou que eu não falei que é um trabalho de cristãos evangélicos, é um trabalho de pessoas que se importam com pessoas. Então, se você é cristão evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, seja qual for o seu credo religioso, ou até mesmo que você não tenha religião e você tem o desejo de ajudar pessoas, venha somar com a gente. É só nos procurar que nós vamos ter o maior prazer em retornar o contato e fazer com que você tenha essas experiências maravilhosas que nós temos também. Então, as pessoas que se inscreveram para participar das ações, para conhecer, funciona da seguinte forma. É como se fosse um tour. O GEAS, como eu disse na semana passada, ele tem basicamente três frentes, três ações. Nós temos a ação de evangelismo de rua, que ocorre às primeiras sextas e terceiros sábados de cada mês, de fevereiro a dezembro. Tá? Nós temos o culto da comunidade, que é um culto feito para as pessoas da comunidade ao redor, que não fazem parte da nossa comunidade Igreja, o Brasil para Cristo não manda aqui, mas que participam. E essas pessoas, no final desses cultos, elas recebem a cesta básica. Então, além da cesta básica, elas têm a oportunidade de ter esse tempo e elas têm a oportunidade de receber algumas informações que nós disponibilizamos com relação a cursos, com relação às coisas que a igreja oferece, tá certo? E também nós temos uma das ações que nós vamos iniciar agora no mês de março, é o evangelismo na comunidade do Flamengo aqui. Então, se você quiser conhecer o trabalho do GEAS, se você quiser fazer parte do GEAS, o caminho é você fazer um tour. Então, olha, entre em contato com a gente, se inscreve, então você vai participar dessas três ações que eu falei. E ao final, você vai dizer, ok, eu quero fazer parte, ok, eu quero ir uma vez só, olha, não é o que eu imaginava, não quero.
Então a gente dá essa liberdade para que as pessoas venham, conheçam o nosso trabalho. Eu digo uma coisa para você, quem vem conhecer se apaixona, viu? Porque se você se sente motivado a fazer alguma coisa por alguém, significa que você já tem no teu coração essa predisposição, você já tem lá no teu coração esse flagzinho que só falta ativar para que você possa colocar as mãos à obra, que você possa colocar a mão na massa e com isso você poder servir as pessoas. Nós tivemos aqui, no sábado passado, no dia 19, um culto, como eu falei, da comunidade. Nesse culto da comunidade, 15 pessoas se renderam a Cristo. Sempre nos cultos, nós oferecemos um culto a Deus. O culto não é para nós. O culto ele é da comunidade, mas ele não é para a comunidade. O culto é para o Senhor. Então nós oferecemos um culto ao Senhor com louvores, com orações e com a palavra de Deus, que nós não podemos deixar de ministrar. É óbvio que isso é opcional. Quem quiser deixar de participar por algum motivo, não é certo, mas nós sempre temos a alegria de levar a palavra de Deus. E neste sábado, o pastor Daniel da Mata, que é um dos pastores auxiliares que servem com a gente aqui no Mandaqui, foi ele quem ministrou a palavra, foi ele quem trouxe um recado dos céus. E 15 vidas se entregaram a Cristo, entenderam que elas precisam dar um norte diferente para a sua vida, entenderam que sozinhas elas não conseguem, entenderam que são pecadoras, que o perdão dos pecados é só através do sangue de Jesus Cristo. E essas pessoas, 15 pessoas, se renderam a Cristo. E agora elas fazem parte daqueles que nós chamamos de o time daqueles que vão morar no céu. Olha que bênção. Você quer morar no céu também? Vem somar com a gente. Nessa ação, nós tivemos, como eu disse, a distribuição de cesta básica. Não tenho o número aqui, porque nesse final de semana eu não participei. Tirei o final de semana para dar uma descansada, então eu não estive aqui. Então não sei dizer exatamente quantas cestas foram, mas vou trazer essa informação no nosso próximo programa. E à noite, isso foi de manhã, tá? Das 9 da manhã, até 11h30, meio-dia mais ou menos. E à noite, nós saímos às ruas com a ação de sábado. E nessa ação de sábado, nós tivemos um grupo de irmãos aqui da igreja que saíram, um pequeno grupo dos visitantes que vieram conhecer o trabalho, tá? E muitas pessoas foram atendidas. E dentre essas pessoas, eu quero citar um caso, não vou citar a pessoa, porque aqui nós não queremos expor ninguém. Uma dessas pessoas que foi alvo da nossa ação de evangelismo, ela entendeu que a vida que ela vem levando, ela entendeu que existe um momento em que ela precisa tomar uma decisão. E ela tomou essa decisão. Por quê? Porque a vida que ela vem levando não tem agradado a ela. A vida que ela tem levado, muitas vezes, tem degradado a sua própria existência. E aquele rapaz, um jovem, ele nos procurou. Enquanto estávamos ali, eu digo estávamos porque eu faço parte do grupo, tá? Eu não estava presencialmente ali, mas eu faço parte do grupo. Enquanto nós estávamos ali, por ele se convenceu a abandonar o vício do crack. E ele entregou para um dos nossos irmãos o cachimbo utilizado para fazer o uso da droga. Com isso, ele deu um passo. Com isso, ele demonstrou na prática que ele quer que ele quer mudança de vida. Acompanhado desta ação, ele esteve conosco no domingo de manhã na igreja, foi muito bem recebido. Esse jovem, ele é uma pessoa que vive nas ruas. Esse jovem não é uma pessoa que tem, como eu digo, condições de higiene como eu e você temos na sua casa. E esse jovem foi recebido aqui na igreja com muito amor no domingo de manhã. Ele sentou, como todas as pessoas que estavam ali, ouvindo a palavra de Deus. E ao final, esse jovem ele foi tocado mais uma vez. E ele se comprometeu que ele estaria conosco. Por quê? Nós temos de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h30, um tempo de devoção a Deus, através da ministração da palavra, através de um louvor, através da reflexão. Isso acontece todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas. E você está convidado a participar. E esse jovem disse, olha, eu estarei aqui na segunda-feira. E de fato ele esteve. Esteve aqui, foi acompanhado pelo presbítero Rediane, que é um dos presbíteros aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, e ele está sendo acompanhado. Tudo indica que em breve nós vamos entregar esse jovem para uma casa de recuperação. Por quê? Porque ele manifestou esse desejo de uma forma prática. Ele não disse, olha, quero ir para uma casa. Ele disse, olha, eu não quero mais isso para a minha vida. E entregou o instrumento do pecado. E aí abriu uma oportunidade. Vocês não têm ideia do tamanho dessa oportunidade. E eu tenho certeza, porque ele está sendo coberto de oração, porque ele está sendo acompanhado por nós aqui da igreja. Eu tenho certeza que a vida desse jovem vai ser transformada. E eu tenho certeza que ele vai receber o melhor tratamento possível, num tempo em que ele vai ficar completamente guardado num determinado lugar, numa casa onde ele vai ter tempo para
meditar, onde ele vai ter tempo para pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, onde ele vai ter pensar e repensar a sua vida e sair de lá uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. E eu quero ter alegria, se ele concordar, de que alguns meses, 9 meses, 10 meses talvez, ele esteja aqui falando daquilo que Cristo fez na vida dele. E nós fomos apenas instrumentos. Então isso é muito gratificante, é muito gratificante. A Bíblia diz que para o Senhor, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aquele jovem que já conhecia a palavra, que já conhecia o Evangelho, eu o conheço de outras ações, eu o conheço de passar no lugar onde ele fica. Né? Então por isso que eu falo com propriedade, embora não estivesse aqui no sábado. E esse jovem, ele um dia esteve em uma igreja, um dia ele fez parte de um corpo como esse aqui. E por algum motivo que não vem ao caso, ele acabou se desviando do caminho. E o caminho que ele encontrou é um caminho de morte. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, é que ele não chegou no fim desse caminho. Esse caminho, esse percurso, essa trilha que Satanás tinha planejado para ele foi interrompida pelo poder de Cristo que colocou as pessoas que estiveram com ele ali no sábado. Então, nós vamos trazer fotos e vídeos disso que aconteceu no sábado passado no programa da semana que vem. Obviamente, guardando a identidade dessas pessoas, mas para mostrar para você, para que você tenha um pouquinho mais de ideia de como funciona esse trabalho. Eu tenho certeza que você que tem o desejo de ajudar pessoas e de repente não sabia como, essa é uma oportunidade de você ser um instrumento de transformação na vida de uma pessoa. Então eu já deixo o convite aqui, ó, terça-feira que vem, às 15 horas, ou em qualquer outro horário ou dia que você consiga assistir, não perca, porque eu tenho certeza que você vai ver e vai ouvir coisas que vão impactar a tua vida. Tenho certeza disso. E para você que é pai, que é mãe e que tem uma dificuldade com seu filho pré-adolescente ou adolescente, que não dá valor para as coisas e que é sempre o último celular e que é sempre o último videogame, que se não for assim não tá bom, convida ele para assistir do teu lado, mostra para ele a realidade de uma pessoa que vive nas ruas. Eu tenho certeza que ele vai parar e pensar um pouquinho, tá certo? Então, isso que eu falei para vocês é um pouquinho do que a gente faz, tá certo? Nós temos ações programadas, como eu falei, nós estamos nos organizando para que no dia, não vou me lembrar, acho que 4 de março, se eu não me engano, que é o primeiro sábado do mês de março, nós teremos uma ação de evangelismo na comunidade do Flamengo. E essa ação de evangelismo, como o princípio da solidariedade, ela não visa somente levar a palavra de Deus e não visa levar somente aquilo que a gente possa oferecer. Visa um trabalho muito maior no sentido de que nós estaremos ali para identificar quais são as necessidades daquelas pessoas que ali vivem e identificar de que forma nós conseguimos ajudar. Conseguiremos resolver os problemas de todos? Não. Conseguiremos atingir todas as pessoas? Não. Mas nós queremos começar um trabalho debaixo de oração, um trabalho estruturado, onde nós possamos ir aonde o Senhor quer que nós iremos, para pregar a palavra dele de forma prática. Tá certo, queridos? Então, esse foi mais um pouquinho daquilo que o Géias faz. Aí você pode perguntar, mas esse pastor só fala do Géias, o Manda Aqui Solidário é composto pelo SAM também, pelo Instituto também? Sim, quero te lembrar, já conversei com o Rui, já conversei com o presbítero Rediane, e no mês que vem, possivelmente o Rui primeiro e o Rediane depois, estarão aqui para falar sobre o trabalho do Instituto José Sampaio da Silva e para mostrar as ações que o Instituto também promove, tá certo? Todas voltadas para a questão solidária, para a questão de atender a necessidade e de estar perto das pessoas, tá bem? No mês que vem, já vou adiantar também, porque terça-feira que vem é o mês que vem, nós teremos também, a partir da segunda semana, um novo convidado que vai falar sobre um novo tema. Nós temos aqui hoje o Gabriel Barbieri, que vai falar da terceira parte de educação financeira, e na segunda semana de março nós teremos uma outra pessoa falando sobre um outro tema que certamente vai te interessar, tá bom? E com essas palavras, eu quero pedir para que o Gabriel entre na sua pauta de hoje. Olha que chique, né? Chique. Obrigado, pastor. Bom, então vamos agora falar um pouquinho do nosso assunto para essa semana, né? Semana passada nós comentamos, vou recapitular desde a primeira, como o pastor disse, às vezes tem pessoas que não viram, né? Então nós falamos no primeiro dia, sobre analisar a origem do problema, né? Então a gente pensar sobre o que está causando essa dificuldade financeira, esse problema financeiro. Para então, no segundo dia, nós falamos sobre as estratégias que nós vamos criar. Então pensar em estratégias, escrever estratégias, definir os pontos que a gente
quer chegar, onde a gente está, o que nós queremos fazer, né? E então chegando hoje para a gente começar a ação, começar as mudanças de fato, né? Realizar as mudanças. Então já passou pelo entendimento, já conseguimos identificar quais são as nossas dificuldades, os nossos problemas, já pensamos e traçamos os nossos planos. Como eu falei na semana passada, é importante ter planos traçados e pensados para você não agir da forma como você acha melhor naquele momento, né? É muito comum a gente achar no momento de emoção, no momento de até fragilidade, achar que é a melhor opção aquela decisão. E não é a melhor opção. Para essas decisões financeiras, a gente tem que parar e refletir com calma, refletir com a razão e não com a emoção, né? Para a gente entender o que a gente precisa de planos para seguir, né? E chegando hoje na execução, então a gente começa agora a pôr em prática tudo que a gente planejou, né? Então vamos usar o exemplo aqui. Vamos dizer que foi identificado que o seu problema hoje é o mais difícil de todos, a falta de receitas, a falta de conseguir o dinheiro. Tá, a gente já entendeu isso, você já entendeu isso, você já compreendeu essa questão, e agora o que nós podemos fazer para isso ser alterado, né? Então, tem diversas ações. A gente pode criar uma alternativa B de receita, não excluindo a sua A. Se você tem um emprego fixo, buscar, de repente, entrar no mercado de trabalho, procurar transformar o seu currículo, procurar transformar o seu LinkedIn. Isso é muito importante, tem muitos dados estatísticos de quando a pessoa coloca uma foto bonita, faz uma descrição legal do seu LinkedIn, a quantidade de acessos é muito maior. Então, as pessoas que estão buscando vagas são muitas. Só que talvez hoje elas não chegam até você porque elas não te encontram. E elas talvez não te encontram porque o seu perfil não é atrativo, a sua forma de se apresentar não é atrativa. Da mesma forma, o seu currículo. Se você não tem o LinkedIn, se você não usa redes sociais, o seu currículo também é muito importante. A primeira coisa que ela vai ver não é o seu rosto, não é sua forma de falar, é o seu currículo. Então, o que diz ali é muito importante. Então, buscar uma orientação nesse sentido, para que viabilize uma empresa melhor, se interessar, te chamar para uma entrevista, conversar com você. Também é importante procurar, eu escrevi aqui na pauta, cursos e capacitações de graça. Hoje nós temos diversos locais que fazem que dão esses cursos, né? A própria igreja tem aos sábados, né? O SAM, que faz tem vários cursos ali disponíveis. Fora isso, tem outras instituições com cursos online, tem bancos que dão cursos online, tem, enfim, N lugares para a gente procurar. O que é importante é você pensar qual que é o seu foco. Então, se o seu foco é um curso de Word, buscar isso. Quais cursos de Word tem disponíveis para eu fazer hoje de forma gratuita? Ou talvez com um custo muito baixo. E nisso você planejar também como é que você vai fazer esses cursos. Então, as possibilidades elas começam a se abrir quando a gente começa a ir atrás. E talvez hoje você ache, eu não tenho mais como fazer ou para onde ir. Mas se você começar a procurar, ir nos lugares, conversar ou até pesquisar pelo Google, você vai ver uma infinidade de possibilidades. E de repente até abrir novos caminhos que hoje você não enxerga. Hoje você acha que só tem um caminho para ser trilhado, né? E isso aliado à oração e à busca, Deus vai te abrindo caminhos, vai te mostrando pessoas, vai te dando direções. E as coisas vão ser alteradas, sabe? É muito ruim a pessoa que vê o problema, vê a dificuldade e fica paralisada. Em casa, triste, só deprimida e não sai para procurar uma solução, para procurar uma possibilidade nova, sabe? E essas possibilidades, Deus vai te guiar, Deus vai te dar a direção. E Ele vai abençoar o que você fizer, o trabalho que você se decidir fazer. Esse trabalho também, se você é um autônomo, já busca um trabalho, já tem um produto, já tem algo que você faz, você pode diversificar, procurar outros tipos de produto, verificar o que as pessoas estão mais consumindo hoje. Essas coisas mudam muito, né? Eu lembro que quando eu era moleque, não faz tanto tempo assim, era lan house a cada esquina. Você via lan house aí tudo que é lugar. Lan house era uma coisa que dava muito dinheiro, porque todo mundo que precisava de uma lan house, queria jogar na lan house, tal. Mas os preços dos computadores foram diminuindo, hoje nem tanto, mas diminuindo bastante, e aí foi possível as pessoas terem seus próprios computadores. Hoje você vê uma ou outra lan house, mas comparado ao que era antes, hoje nem se fala do que eles têm de público, entendeu? Então essas coisas vão alterando, vão mudando. Então se atualizar, buscar o que hoje está em alta, o que hoje as pessoas procuram mais,
é uma coisa muito importante também para você diversificar seu negócio. Se você é um empreendedor, procurar diversificar os seus produtos, né? Diversificar o que você oferece. Lógico, dentro do seu know-how também, do que você conhece, né? Não fazer algo totalmente fora do que você conhece, porque muitas empresas têm mercados específicos, né? Então, você entrar também no mercado que você não tem conhecimento nenhum, talvez seja criar um problema, né? Então, também tem que ter esse foco direito. E se você também é um empreendedor, tem cursos de graça no Senai. No Senai, no Senac, né? Você pode se inscrever, você pode ir lá e conversar com eles, e você pode fazer vários cursos, inclusive financeiros. Inclusive com direção de como você planejar a parte financeira da sua empresa, o que você tem que gerar de cálculo para saber o seu custo, para saber o quanto você vai render de lucro em cada produto. Então, você acha, não, vamos supor, esse copo aqui eu posso vender R$10. Mas para você fabricar, você gastou 9. Você não está nem contando o seu custo de mão de obra, o aluguel, entre aspas, porque tem pessoas que têm a sua empresa na sua casa e não consideram o aluguel, mas você tem que considerar. A empresa é uma terceira da sua ela não pode estar vinculada a você, ela tem que estar totalmente fora, então tem que pensar em tudo isso, os custos, a energia, o que você gasta de água, se usar água, enfim. Todas essas coisas têm que ser colocadas no cálculo para você ter um lucro de fato, não um prejuízo. E talvez a sua empresa hoje não dá o rendimento que você espera justamente por isso. Aí você pode pensar, mas as pessoas não vão comprar, não vão querer. Mas talvez você tendo uma quantidade menor de clientes, mas com um lucro certo, você vai ter uma qualidade melhor de vida da empresa, né, financeira. Então isso também é muito importante. Essa direção e essas alterações vão gerar em você uma alteração da sua rotina, com certeza. A prática de tudo isso que a gente pensou, conversou aqui, planejou, vai gerar em você uma alteração da sua rotina. É necessário isso. Se da forma como está, não está funcionando, ou está gerando prejuízo, problemas financeiros, né? Precisa mudar a rotina, precisa mudar a forma como você tem feito as coisas. Então, talvez mudar o horário de trabalho, acordar mais cedo, acordar num horário diferente, e buscar alternativas em outros horários que hoje você está fazendo alguma coisa de lazer ou está descansando. Buscar alternativas diferentes. No começo vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil. Mas depois, quando você já tiver com as coisas tranquilas, você pode escolher melhor as coisas que você quer realmente focar, fazer, e deixar as outras coisas que eram só um a mais para você fazer no momento temporário, entendeu? Então, nesse momento é importante ter o foco e ter o entendimento de que para as coisas mudarem, você precisa realizar. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal que eu tenho escutado, é que às vezes a gente fica procurando motivação para fazer as coisas, né? Não, eu preciso motivar para fazer aquilo, preciso motivar para ir atrás daquele objetivo. Mas quem precisa de motivação para fazer as coisas são as crianças. As crianças que você tem que dar, eu te dou um doce se você fizer isso, vou te levar para aquele lugar se você fizer isso. Porque a criança não tem inteligência emocional. A criança não tem desenvolvido ainda nela o entendimento da necessidade de fazer as coisas. E adulto não, a gente vai lá e faz porque tem que fazer. Então é importante entender e colocar isso em mente, de que o que você tem que fazer, não tem que esperar ter vontade. Tem que ir lá e realizar. Porque isso é importante para a sua vida, para a sua família, para o seu desenvolvimento. E com isso, com certeza Deus vai abençoar os seus caminhos, vai te dar a direção, vai te dar oportunidades diferentes, aquilo que você tem planejado, Deus pode fazer muito mais e te surpreender, mas a gente tem que levantar, tem que ir lá e realizar para tudo isso ser alterado, né? E aí eu quero ler um versículo, 2 na verdade, que está em Filipenses 4, de 8 a 9. Então eu vou ler aqui, já pode começar? Certo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então ali esse versículo está falando justamente de pôr em prática. Ali está falando do que Jesus ensinou, do que Jesus nos disse, nos orientou. E isso é para toda a nossa vida, a gente tem que pôr em prática, tem que fazer, tem que realizar, tem que ir lá e colocar a mão e suar e sentir essa dificuldade que Deus vai abençoando. E com o tempo essas coisas vão amenizando e você pode ter fé, que as coisas vão ser alteradas. A gente não sabe o tempo, a gente não sabe quanto tempo as coisas podem demorar,
Mas você fazendo tudo isso, buscando em Deus forças, em Deus direção, colocando a sua vida diante de Deus e confiando nele e fazendo a sua parte, com certeza Deus vai te dar a direção, vai te levar para um lugar que hoje você pode nem imaginar ainda. Amém? Então, Legal, Gabriel. Eu queria destacar, você falou bastante coisa bacana, mas eu queria destacar 3 pontos que você falou, que são o seguinte. Primeiro, essa questão de rede social para trabalho, né? A gente sabe que o LinkedIn, nós sabemos que o LinkedIn é uma rede social para o mundo corporativo. Sim. Mas, de repente, a pessoa que está nos assistindo, ela não sabe como se inscrever, ela não sabe se é pago ou não, ela não sabe como é que funciona. Sim, né? E eu quero dar um exemplo, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas eu quero dar um exemplo. Eu tenho um LinkedIn, né? Trabalho numa empresa há mais de 7 anos e volta e meia eu recebo lá convites para participar de entrevistas. Eu estou trabalhando, eu não estou procurando outro emprego. E de vez em quando eu recebo lá, olha, o meu perfil se enquadra numa vaga que uma determinada empresa está procurando e eu recebo esse convite. Sim. Tá? Confesso que eu nunca aceitei nenhum deles, nunca fui nem ver o que era, porque eu estou muito focado no meu trabalho, eu gosto daquilo que eu faço, eu não quero buscar uma outra oportunidade. Mas se eu estivesse, por exemplo, querendo alguma coisa diferente, essa seria uma oportunidade, né? Dá uma dica, como que a pessoa faz para ela entrar no LinkedIn? Então, existe o site, né, www.linkedin.com.br, e aí ali você é necessário fazer um cadastro, né? Você vai colocar o seu e-mail, e se você não tiver e-mail, você precisa criar um e-mail em alguma plataforma de e-mail, pode ser o Gmail, né, ou alguma outra plataforma. E ali você vai inserir sua senha. Só que como é uma plataforma para emprego, você precisa colocar um currículo virtual. Então você vai identificar seu nome, sua foto, suas experiências profissionais, vai dizer quais são as suas qualidades, se você tem faculdade, se você tem terminado sua escola, se você tem algum curso extracurricular, e aí você monta toda essa definição. Por que é importante ter tudo isso? Como o pastor disse, as pessoas buscam profissionais ali. Então é um Google de trabalho. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de RH, e eu quero um profissional igual o pastor Carlos, com essas X qualificações. Eu vou jogar na busca, profissional de... Qual que é a sua área mesmo? Área comercial. Área comercial, com esses tantos anos de emprego, com esses aqui conhecimentos. Aí vai vir uma lista. Os LinkedIns com melhor classificação, com melhor detalhes, os níveis, o que tem mais informações, que chamam a atenção, tem pessoas que são especializadas nisso, né? Não sei dizer todos os pontos. Sim, sim. Mas os LinkedIns com melhor classificação aparecem primeiro e chamam mais atenção. Então, as pessoas que fazem essas buscas, que são muitas, encontram mais facilmente esses tipos de LinkedIn. Certíssimo. E aí entram mais em contato. Então, você falou que não responde. Talvez seria bom você responder para deixar aberto uma... Sim, eu já recebi... uma janela de oportunidade. Exato. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, eu já recebi diversos contatos que não me eram interessantes, mas eu falei, nesse momento não sou interessante. De qualquer forma, agradeço o contato e... se precisar, a gente conversa mais à frente. Então, deixar portas abertas, sim, você acaba criando conexões com pessoas de RH que, de repente, te abre uma oportunidade que você nem imagina, né? Com certeza. Então, com certeza. Bem Perfeito, importante. perfeito. Um outro ponto que eu queria destacar do que você falou é essa questão do currículo. A gente sabe que, às vezes, a pessoa, na ânsia de conseguir uma oportunidade, ela coloca que ela aceita qualquer coisa, ela enumera esse qualquer coisa. Então, o currículo dela deixa de ser específico e passa a ser muito genérico. Sim. E a gente sabe, a experiência mostra que os profissionais de RH, eles desprezam esse tipo de currículo. E queria, inclusive, abrir um parênteses aqui, porque, para quem não sabe, nós temos, dentre a programação que nós oferecemos para as pessoas da comunidade que vem buscar a cesta básica, uma delas que já está na nossa agenda, eu só não sei qual é o dia, tá? Não me lembro qual é o dia, mas nós temos uma profissional de RH que vai vir aqui, Gabriel, conversar com essas pessoas e orientar, primeiro, como fazer o currículo de ser direcionado. Mesmo que você faça 5, um para auxiliar de limpeza, outro para serviços gerais, outro, mas que você faça o currículo direcionado. Exato. Isso já é uma forma de você chamar mais a atenção de quem vai, né, te selecionar. E uma outra coisa é como se portar na entrevista. Isso. Tanto na questão de apresentação, tá? E aí a gente não está falando de roupas caras, a gente está falando de roupa limpa e bem passada, né? E a apresentação da pessoa e como ela se portar numa entrevista. Então nós vamos dar esse curso, né? De uma irmã aqui da igreja, cuja irmã dela é profissional de RH e se dispôs voluntariamente a vir num sábado para fazer isso para as pessoas. Olha, então isso é muito bacana. Demais. Isso é muito bacana. As pessoas cobram bem por isso. Então, sim, com certeza. Interessante. Com certeza. E a última coisa que eu quero destacar no que você falou é essa questão de motivação. Porque, assim, uma vez eu li que
na verdade era uma pergunta, o que é mais importante, motivação ou disciplina? E aí as pessoas têm várias respostas para isso, né? E aí a maioria das pessoas naquele fórum ali que eu vi, disseram que a motivação é o mais importante. E eu discordo disso, porque se você não tiver disciplina, você não consegue fazer. E a disciplina como você cria? Existe um estudo que mostra que, científico, que mostra que se você fizer ou deixar de fazer alguma coisa sistematicamente durante 3 meses, aquilo se torna um hábito, ou deixa de ser um hábito. E aí entra o que? A disciplina. Então, assim, você acha que um corredor, por exemplo, desses profissionais, todo dia ele está naquele cara, vou correr. Não está. Ele vai porque ele é disciplinado, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Né? E na vida financeira não deixa de ser diferente. Com certeza. Com certeza. Então é isso aí. Só para a gente encerrar essa fala aqui. Pastor, só uma coisa antes que eu me esqueça. A gente vai colocar no link também, na descrição do vídeo, o Banco do Brasil, né, o Banco Federal, se não me engano é o Banco Federal, ele fez tem uma lista de possíveis valores que vocês têm disponível, né? Ótimo. Que os bancos não conseguiram pagar para você por algum motivo. Às vezes é taxa que eles cobraram indevido e foram obrigados a devolver. Às vezes é alguma questão de seguro que foi um cálculo errado. Enfim, pode ser N fatores. E aí tem, acho que 2 bilhões, se não me engano, ou mais, disponíveis que as pessoas não foram buscar. Inclusive pessoas falecidas, tá? Inclusive CPF de pessoas falecidas. Então a gente vai colocar esse link, que é importante, você só joga o seu CPF lá e ele vai te dizer se você tem ou não. Se você tiver, vai te dizer uma data e um horário para você fazer a consulta novamente, porque por causa que muita gente procura, né? Então fica indisponível. Então eles deixaram específico uma data lá. Você volta nessa data e lá vai ter as orientações de como você faz para resgatar esse dinheiro. Tá? Então é importante isso aí para, de repente, estar alguma coisa lá parado, né? Com certeza. Essa notícia, ela me traz alegria e me traz tristeza. Alegria por saber que a gente consegue compartilhar e dizer isso para as pessoas. E tristeza porque eu já vi o meu, não tem nada. Pois é, eu também. Para a gente encerrar essa parte da educação financeira, antes de terminar o programa, eu só queria dizer o seguinte, Gabriel. Na vida financeira também, a gente vê que um resultado a ser alcançado, ele é uma soma de pequenos esforços feitos diariamente. Ninguém sai de um patamar e vai para um outro de uma hora para outra. É o resultado de pequenos esforços. Não é muito, são pequenos esforços feitos diariamente, vão levar a esse resultado na vida financeira que a pessoa deseja. Então, assim, isso é prática de vida. Né? Verdade. Então, muito bom, muito bom. E eu queria aqui, antes de nós encerrarmos, falar da questão de patrocínio. Né? Falamos aqui na semana passada, eu mencionei um exemplo. E, na verdade, esse exemplo é um exemplo prático, é um caso real que eu quero trazer aqui e abrir oportunidade para quem queira participar, para quem queira patrocinar. Nós temos uma situação aqui na igreja de uma pessoa que está frequentando a nossa igreja há pouco tempo, tá? É um rapaz, e esse rapaz, hoje ele não trabalha por conta de precisar cuidar da sua mãe. Sua mãe é uma senhora idosa que tem problemas de saúde, inclusive não enxerga por conta de um glaucoma. E a casa que eles moram é uma casa alugada e ela não está perfeitamente adequada às necessidades dessa senhora. Essa senhora tem que se deslocar de um andar para o outro da casa para poder fazer a sua higiene pessoal, para poder tomar um banho. Então, o que nós vamos fazer? Nós, do GEAS, nós seremos os voluntários de mão de obra, tá? Voluntários de mão de obra. No GEAS, nós não temos nenhum pedreiro, não temos nenhum mestre de obras, não temos nenhuma pessoa qualificada para fazer isso. Se a gente for lá e falar, não, tem que levantar as paredes e grudar os azulejos, a gente vai fazer, mas daquele jeito, né? Nós não somos especialistas. Então, o que eu quero abrir aqui a possibilidade e a oportunidade para patrocinadores. Então, assim, mão de obra de servente de pedreiro, nós temos, isso não é problema. O que nós precisamos? De um mestre de obras, nem que seja para ficar sentadinho e falar, faça assim ou faça assado. Não tem problema, precisamos do conhecimento técnico. O material, nós precisamos também. Então, quem tiver interesse, é um banheiro, tá certo? É um banheiro. Na verdade, no local onde vai ser feito esse banheiro, já existem 2 paredes. Só precisamos fechar com mais 2 paredes, colocar azulejos, o chuveiro e o piso e só. Fazer a parte de encanamento que está fácil de fazer ali. Eu estive no lugar, eu conheci. Então, você que quiser participar dessa ação, nos procure, tá? Pode entrar em contato conosco através do Instagram, pode entrar em contato conosco também através do meu telefone celular, que eu vou deixar aqui. Eu não passei para o pessoal da mesa, não sei se vai dar tempo de colocar, mas anota aí, DDD 11 981 19 6227.
DDD 11 981 19 6227. Entre em contato com a gente. Você, pessoa física ou jurídica, se você é uma pessoa que sentiu no coração que quer ajudar, você pode ir lá participar, inclusive. Você pode ter o prazer de conhecer essa família composta por um filho e uma mãe. Você que é empresário e que quiser custear total ou parcialmente, não tem problema, não tem problema. Só te peço uma coisa, se você sentiu um incômodo no teu coração, se isso que eu falei desceu, não fique quieto, faça alguma coisa em função disso, tá certo? E nós queremos ter a alegria de depois divulgar. Como eu sempre digo, sem expor ninguém. Se eles quiserem aparecer, eles vão aparecer e vão dizer dos próprios lábios deles. Mas se eles não quiserem aparecer, nós vamos preservar, porque a nossa intenção não é expor ninguém, não é fazer propaganda do nosso trabalho em cima da dificuldade de ninguém. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. O recado que nós tínhamos para dar nessa terça-feira é esse. Então, eu quero te dizer, você pode ser uma peça fundamental. Você pode, de repente, ter habilidades, você pode, de repente, ter alguma coisa para oferecer que não foi mencionado aqui. Mas se você tem o desejo de dispor, se você tem o desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus, nos procure. Pode ter certeza que sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Tá certo? Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede todo o entendimento, que a saúde, que a prosperidade sejam sobre você, sobre toda a tua família e sobre todas as pessoas que você ama. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus.